Fala pessoal, estou aqui com o professor Dr. Marcos Bonetti e a gente estava conversando sobre algo que vai muito além do giz e lousa, a pedagogia como uma verdadeira arte. Professor Marcos, muita gente vê a educação apenas como técnica ou transmissão de conteúdo, né? Mas você defende que o buraco é mais embaixo. Vamos colocar assim, é sobre transformação real. Professor Dr. Marcos Bonetti, seja bem-vindo a Neuro Obrigado, Saber. senhor Daniel. Vamos conversar um pouquinho hoje aí sobre os desafios que nós enfrentamos na educação, nós dois professores formados aí. Conta um pouquinho para nós quem é o professor Dr. Marcos Bonetti. Então, eu sou um professor há mais de 15 anos, faço o que gosto e faço porque gosto. Eu tenho uma dupla formação, eu sou formado em História e em Teologia, mas não sou nem padre nem pastor, porque gostava mesmo dos assuntos. Depois segui ali com especialização em Filosofia, ensino de Filosofia e a formação acadêmica, mestrado, doutorado na área de História, pesquisando documentos do século XIX, mais sobre a história do Brasil e dos povos indígenas que viviam na região sul do Brasil. E estou aí atuando como professor na rede privada, experiência no ensino superior privado, experiência na educação privada, ensino médio, e sou servidor público também aqui no estado do Paraná, ministrando aulas de história aí no colégio lá em Guarapuava, onde eu moro. Para qual idade que você dá aula, para qual série que você dá aula Então, no ensino público? no colégio público, eu trabalho com ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, disciplina de História. E no privado? No privado, ensino médio. Pego o primeiro ano, Filosofia, e terceirão, História e Filosofia, já há algum tempo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o ensino público, que o ensino público é o principal, também, inclusive, clientes nossos, eu acho que a gente focar um pouquinho mais nessa, né? Você hoje, como servidor público, professor da rede estadual do estado do Paraná, você sente que os professores, como é que os professores estão em relação à inclusão? Principalmente esse aumento de crianças atípicas, nós tivemos um boom nos últimos 10 anos, nós vimos no Plano Nacional de Educação, que nós tivemos um salto de 85% para mais de 95% das crianças com transtornos globais do neurodesenvolvimento em sala de aula. E, em contrapartida, em relação aos alunos que têm atendimento ao AEE, né, ao apoio educacional, né, especializado, no atendimento, né, educacional especializado, nós tivemos uma redução da quantidade de alunos, inclusive. Ou seja, nós partimos ali de 40 e poucos por cento, 42, se não me engano agora, não falha a memória, para menos de 41% das crianças estão assistidas hoje com AEE. Então eu tenho um aumento gradativo, quantitativo e gradativo também, né, em relação a essas crianças atípicas que estão dentro do ambiente escolar, porque o Brasil foi um sucesso, um case em relação à inclusão, né? Colocamos os alunos dentro da sala de aula, mas no processo de ensino-aprendizagem não. Exatamente. Né? Exatamente. Então, como que eu tenho observado, então? Eu tenho 4 alunos que são alunos de inclusão, 2 apenas têm esse acompanhamento mais especializado, e eu sinto que eu e os colegas da minha geração, colegas de gerações mais antigas, tem muita dificuldade em como trabalhar. Como você disse, o aluno está lá, mas como nós estamos trabalhando com esses alunos, falta muitas vezes o preparo, a formação adequada, a leitura específica do mundo do qual ele vem, as dificuldades que ele tem, como que nós podemos resolver isso. Então tem aqueles professores que buscam, que vão atrás, fazem cursos como o da Neuro Saber, vão tentando se especializar a fim de entregar o melhor para esses alunos. Agora, eu confesso que muitas vezes a gente percebe que o aluno só está lá, mas com uma atividade que sequer foi adaptada, uma prova muitas vezes que é igual à prova regular do aluno típico, e aí você percebe que o cuidado, a atenção muitas vezes não está sendo dada para esse aluno. Engraçado que você falou de prova adaptada, às vezes não é uma prova pensada, né, estruturada para atender a necessidade específica do aluno, e sim é uma adaptação, colocamos no Google, colocamos que damos mais tempo, mas não é feito aquele manejo que a gente fala, ou aquele estudo que a gente fala prévio de quais são as necessidades específicas do aluno. Exato. Né? Então, há uma dificuldade porque você falou uma coisa interessante, né? Na nossa formação. Eu também sou formado há mais de 20 anos e a gente tem essa dificuldade porque na minha graduação, eu sempre coloco que eu sou licenciado em matemática e na minha formação eu tive até algumas disciplinas que abordou um pouco de trabalhar com questões de inclusão. Mas a gente via que os próprios nós, alunos, e os próprios professores na época não tinham essa importância, não era dada
tão importância para a inclusão. Então o professor fazia de conta que ensinava, nós alunos fazíamos de conta que aprendia, por quê? Porque isso é caso tiver um aluno na minha sala, futuramente eu vou ver o que eu vou fazer. E nós estamos vendo que hoje não é mais caso tem um aluno. Uma coisa interessante que eu tenho feito nas palestras, eu sempre peço, pessoal, levanta a mão quem tem uma criança 100%, uma sala de aula com 100% de crianças típicas. Levanta a mão para mim. Ninguém levanta a mão. Nenhum professor hoje, em todas as palestras que eu dou em todos os municípios aí, Brasil afora, nenhuma pessoa levanta a mão e fala assim, ó, eu tenho uma sala de aula 100% típica. Nenhuma criança tem um transtorno global do neurodesenvolvimento, nenhuma criança tem uma deficiência. É a sala 100% ali típicos. Ou seja, todas as salas de aulas têm crianças atípicas, seja elas laudadas ou às vezes não laudadas. Principalmente no ensino público, a gente conta uma dificuldade da família ter condições financeiras ou ter um suporte para que faça assim, a questão de acompanhamento da criança para encontrar um diagnóstico. Então essa família não tem suporte, acaba não conseguindo suporte. Inclusive tem uma mudança na legislação agora em 2025 que não é necessário um laudo médico para que se faça o atendimento educacional especializado, que eu acho que é um ganho muito grande. Como que eles pensam em fazer? Fazer estudo de caso. Então a escola, o professor, a escola, tem que fazer o estudo de caso, ou seja, pensar aquele aluno, conversar com os pais, trazer a família para dentro da escola, conversar quais são as rotinas da criança, quais são as necessidades específicas da criança, quais são os comportamentos desafiadores das crianças, como que você vê o desenvolvimento da criança. Então faz um estudo de caso para que a escola, mesmo que não tenha lauda, consiga fazer o quê? Pelo menos um acompanhamento e fazer um atendimento adequado para essa criança. E nós, na nossa formação, não tivemos isso. Perfeito, eu também. Eu tive uma formação mais voltada para a área de pesquisa, para formar historiador em arquivo e tudo mais, o que foi, claro, fundamental para a minha formação, mas o que eu observei, Daniel, nesses últimos 15, 16 anos dando aula, a quantidade de alunos que têm vindo para a escola com essas necessidades específicas, especiais, e a gente teve que aprender meio que de atropelo, foi aprendendo na prática mesmo, sem essa teoria, sem um embasamento científico. Eu achei muito legal quando tive contato com a Neurosaber em conhecer essa proposta justamente que é de dar as ferramentas, os instrumentos para os novos pedagogos, para novos professores, para quem vai atuar na educação, sabendo como atuar, não com base no achismo, não com base no vamos ver como é que vai dar, mas com evidências científicas, porque há estudos feitos em cada um desses casos, em cada uma dessas áreas, que já mostram como trabalhar, como dar esse suporte para a família, como fazer a avaliação, como trabalhar em sala de aula, como que a pessoa que atende o aluno em sala de aula pode provocá-lo um pouco mais para que ele aprenda do seu jeito, mas aprenda de fato, não fique só ocupando um espaço ali, como diz você, né? Alguém fingindo que está ensinando, a outra pessoa fingindo que está aprendendo. Então, existem meios. Mas a gente tem que acordar para essa realidade que o tempo mudou, o jeito de fazer licenciatura mudou, o jeito de formar pedagogos também mudou. Se a gente não trouxer toda essa bagagem de como interpretar o universo dos alunos atípicos com base científica, a gente vai continuar repetindo achismos. Cada um vai ficar fazendo do seu jeito e o problema da educação só vai se arrastando. O que é engraçado que você comentou ali, educação baseada em evidências, né? Principalmente no final do século XIX, começo do século XX, nós começamos a tentar entender como que é a questão do comportamento humano em relação à aprendizagem. Começamos a psicometria, começamos lá também a trabalhar com uma parte de que veio os testes, né, de inteligência, mais para frente também a educação baseada em evidências veio com teorias de Piaget, Vygotsky, Paulo Freire também trabalhou bastante de várias das pedagogias que nós encontramos por aí. E a educação baseada em evidência, ela vem com um estudo bem robusto na questão de meta-análise, por exemplo, né? Tem um estudo lá longitudinal feito há muitos anos, com mais de 300 milhões de crianças ao longo do tempo, de vários povos em diversas regiões do planeta, sobre várias questões de culturas diferentes, sobre várias questões também socioeconômicas, e o que impactava na educação das crianças. E foi colocado um ranking para nós. Existe um ranking, por exemplo, do que aquilo que influencia na aprendizagem. E nesses rankings a gente tem, por exemplo, o ensino por pares é uma das intervenções que mais influenciam na aprendizagem da criança. E o que é o ensino por pares? É eu colocar as crianças junto com outras crianças no mesmo ambiente. Então, quando eu falo de inclusão,
e falo de segregação também, que no século passado nós trabalhamos com as escolas que hoje são escolas segregadas, por exemplo, MAPAI, que atende maravilhosamente bem, né, as crianças atípicas, com necessidades específicas, mas quando eu deixo de colocar uma criança no ambiente escolar junto, para aprender junto com as outras crianças e outros pares, eu deixo de ter aquele desenvolvimento social da criança, porém, o mercado de trabalho vai colocar eles frente a frente. Então, como que eu estou segregando, separando do ambiente escolar e depois o mercado eu vou colocar frente a frente essas crianças? Isso é um desafio para a sociedade, né? Você mais como, mais a parte de filosofia, da história, né? Entender um pouquinho mais essa parte de quais são os reflexos negativos quando não coloca uma criança junto com as crianças. É muito interessante essa reflexão que você fez. E, de fato, no século XIX, havia uma visão sobre a educação querendo formar um padrão específico, né? O indivíduo típico que aprende, que conquista sua formação, que vai trabalhar, que vai dar um retorno financeiro. E muitas vezes o aluno atípico, a pessoa que não se enquadrava dentro dos estereótipos sociais, ela era excluída. Havia um silêncio em relação a ela. Certamente você já ouviu falar de uma obra do Franz Kafka chamada Metamorfose, que conta a história de um personagem, uma ficção, mas faz a gente pensar, chamado Gregor Samsa, que um dia ele acordou e tinha se transformado num inseto. Bom, para a sociedade moderna, muitas vezes, se um indivíduo não é capaz de trabalhar, de produzir do jeito que a sociedade impõe, ele é excluído, ele é tratado como se ele não fosse um ser humano. E esse tratamento indigno que foi dado a gerações e gerações de crianças atípicas resultou nesse processo de exclusão, de silenciamento. Hoje, a gente acordou para o fato de que eles estão aí, que eles estão chegando, mas talvez está faltando justamente esse processo de como cuidar deles, de como atendê-los na dignidade da pessoa humana, tratando eles do melhor modo que eles podem ser tratados e provocando neles a melhor educação que eles podem ter. Eu concordo com você, nessa convivência com outras pessoas, eles aprendem mais. Mas sabe uma coisa? Nós também aprendemos mais, porque nós nos humanizamos à medida em que convivemos com essas pessoas. Eu tenho uma sobrinha, Daniel, que tem síndrome de Angelman, e eu vivi a minha vida toda sem ter contato com pessoas que tinham essa síndrome, né? Nem conhecia o que era. O que é a síndrome? A síndrome de Angelman, ela é uma síndrome provocada por uma variação cromossômica. É como se tivesse um erro lá do cromossomo quando acontece o crossing over lá do DNA. Então aconteceu isso, a minha sobrinha nasceu assim e ela não fala, já tem 15 anos, tem dificuldade motora, recebe o atendimento pela APAE, mas o que acontece? Nós não sabíamos o que era, como tratar, como proceder. Então, quando a tua família, a tua realidade pessoal é atingida por isso, você começa a enxergar o mundo de outro modo. E essas pessoas, como minha sobrinha, nos humanizam, porque a gente aprende a olhar de outro modo a situação. Quando o problema é do outro, está distante, está longe, não tem muita importância para as pessoas ou para a sociedade. Agora, quando a gente começa a se deparar na família, na escola, como você disse, os professores que têm relatado o quanto eles têm tido contato com crianças atípicas, isso faz a gente enxergar de outro modo a vida e ver que nem todo mundo está naquele mesmo padrão, nem todo mundo se encaixa no mesmo formato. E a gente vai ter que aprender a lidar com essa diversidade humana, que tem que ser respeitada, ser acolhida, ser valorizada. E através desse contato a gente se humaniza mais também. Né? Bacana que você trouxe para nós também em relação à palavra típico, né? Antes a gente falava que era o normal e não normal, né? E hoje a gente vê, até inclusive recentemente, a gente consegue ver principalmente nos jornais sensacionalistas, coloca lá, família acorrenta criança no canto da cama, porque a criança, o jovem, porque ela morde, porque ela é agressiva, porque ela não se comunica. E antes a gente não tinha esse conhecimento, hoje está muito mais difundido o conhecimento. Por exemplo, às vezes era um comportamento de uma crise, pode ser uma criança autista, não verbal, onde ela não consegue se comunicar, onde ela não consegue com a própria família, e ela tem aquele comportamento atípico, e a criança e a família não sabe o que fazer. Né? Então a gente enfrenta assim hoje no universo da internet, de comunicação ali, tem muita coisa também que vem que não é, como fala assim, é ciência, também tem que tomar cuidado com isso,
Mas ter um meio de buscar a ciência através de quem é referência, por exemplo, nós, no Neurosaber hoje somos referência, é extremamente importante, porque a gente vê assim, os professores estão fazendo formações para progressão de cargos, carreiras e salários, às vezes dos municípios, e não estão fazendo formações para que vão realmente transformar em sala de aula. E o desafio ainda é maior. Quando eu falo que os professores estão fazendo, tem muita gente, quando nós fazemos os eventos, inclusive, fala assim, a gente faz um evento pequeno, a pessoa às vezes nem participa do evento, fala assim, viu, tem como mandar o certificado? Isso lógico que não vai para o ar, mas só para você entender um pouquinho onde eu quero chegar. As pessoas estão querendo certificados e não estão querendo conhecimento. E a pessoa investe em certificado, paga um valor para ter o certificado, para ter a promoção de cargos e salários, e não adquire esse conhecimento para fazer diferença na sua atividade profissional. Isso é um absurdo, e tem muito disso, né, no mercado hoje em dia. E quando nós pegamos a questão dos professores não estão preparados para trabalhar com os desafios em sala de aula, nós vemos que menos de 50% dos professores, segundo o Plano Nacional de Educação, no painel de monitoramento que está disponível no INEP, menos da metade dos professores do Brasil, de educação básica, fizeram formação nos últimos 10 anos. Então, eu estou falando aqui, menos da metade dos professores fizeram formação continuada, ou seja, 10 anos. O que evoluiu a inclusão? O que evoluiu o conhecimento para trabalhar com crianças com TDAH, com deficiência intelectual, com dislexia, descalculia, desortografia, né? Então, o que evoluiu o conhecimento para que a gente possa trabalhar com essa criança e que o professor, mais da metade dos professores do Brasil, não fizeram capacitações nos últimos 10 anos. Quais são os reflexos disso? Nossa, aí a gente não sabe como lidar com as coisas, né? Eu vejo que nós temos muitas demandas como professores, né? O professor é um ser sobrecarregado no sentido de que ele tem que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. E aí, qual seria, eu acho, o erro? É de tentar só ensinar o professor a metodologia que é de uso geral, como usar uma plataforma, como usar uma metodologia ativa, como usar o computador, um determinado aplicativo, mas não se fala muito para quem eu vou usar isso tudo. Que está faltando talvez isso, né? Uma formação voltada para que os professores entendam o seu público, entendam melhor a realidade presente, porque o mundo evoluiu. A gente tem computador, tem internet, tem aplicativo, mas nós temos também uma sociedade em transformação. Então não adianta usar a tecnologia em sala de aula e não usá-la para servir a um público que hoje mudou também em relação à época em que nós fizemos a nossa faculdade. A realidade era outra. O mundo mudou. Hoje tem mais tecnologia presente em sala de aula, mas tem pessoas diferentes também. Tem realidades que a gente talvez não está conseguindo interpretar. E a importância, mais uma vez, de investir nessa formação. Claro, preparar para usar as ferramentas, os equipamentos, a tecnologia, mas também preparar para que o professor, a professora consigam entender com quem que a gente vai trabalhar isso. De que modo vai ser melhor trabalhado isso com este aluno, com aquele que é de inclusão, esse que tem um transtorno específico. Tá vendo que muitas vezes a gente não tem essa formação que poderia muito bem ser ofertada pelos municípios nas suas formações continuadas, que poderia ser ofertado pelos estados que têm os seus programas de formação e capacitação para progressão de cargos e salários. Poderia usar algo realmente relevante na formação desses professores, não só para gerar certificado, um certificado que tenha peso, que tenha eficácia prática. Sabe o que eu acho engraçado que você trouxe aqui para nós? Método que as pessoas buscam, né? É como se assim, eu buscasse uma receita de bolo que tem os ingredientes, tem o passo a passo de como fazer, mas às vezes esse ingrediente ou esses ingredientes não se adequam ao consumidor final. Então, ou seja, o professor não está desenvolvendo, às vezes, aquela habilidade de adaptar, inclusive, a receita de bolo para as necessidades específicas. Então, de repente, eu vou fazer um bolo de chocolate, a receita de bolo de chocolate. Eu quero a receita de bolo de chocolate. Mas a quem vai comer lá no final tem intolerância à lactose, tem intolerância, né, a glúten. Então, como que você vai pegar essa metodologia e vai trazer ele para a realidade da sua sala de aula também, né? Então não é só ter uma receita de bolo, é você saber usar a receita de bolo e saber, inclusive, adaptar essa receita de bolo para a sua realidade, né? Isso é bem importante. E outra coisa que você colocou também, dos investimentos que os municípios, que o Estado, que a União, né, o sistema privado também faz, em capacitar os professores naquilo que eles não foram formados. Mas olha que estranho, né? Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos remediando algo que nós poderíamos ter feito lá na base, na formação de pedagogia. Exato. Que a primeira faculdade
de pedagogia baseadas em evidências científicas, pautada em neurociência do Brasil, é aqui na Faculdade Neurosaber, né? Tem o professor, é um dos professores nossos aqui de pedagogia. Então, não seria de nós transformarmos a formação do professor através da base da graduação? Nossa, com certeza. Por isso que eu acho que essa proposta que vocês têm agora, que nós temos agora com o curso de pedagogia, é justamente essa. É já mudar na base. É já lançar para a região de Londrina, é lançar futuramente para o Paraná, para o Brasil, pessoas que vão trabalhar com evidências científicas e sabendo adaptar ao seu público, aos seus contextos, gerando transformações reais na educação. Isso é possível, mas nós precisamos dessa mudança urgente na educação. É possível remediar? Em alguns casos é a solução, né? Pega essa geração mais antiga, da qual nós somos parte também, se a gente não tomar um remédio aí para resolver o problema, não vai dar certo. Agora, por que não investir numa nova geração de professores que já vêm preparados, ou de pedagogos e pedagogas que já vêm preparados para lidar com as situações reais de sala de aula, não com um mundo de fantasia utópico, em que você vai chegar lá, vai replicar o método, vai dar a tua aula redondinha e ela vai acontecer. No primeiro dia em sala de aula, o pedagogo, o professor vai perceber que não é bem assim, e talvez faça falta, faça a falta justamente isso, né? Esse preparo. A gente vê, por exemplo, a medicina mudando a forma de trabalhar com a sua formação dentro da graduação, né? A medicina saiu do ensino tradicional e foi para o ensino mais voltado para metodologias ativas, trabalhar com PBL. E enquanto isso, a pedagogia, eu vejo muito ela estacionada numa pedagogia do século passado, numa pedagogia que às vezes é retalhos de vários cursos para montar um curso de pedagogia, enquanto a pedagogia, tanto quanto a medicina, deveria ser pensado igual na questão de você trazer essa atualização. Trabalhar com PBL, trabalhar com estudo de caso. Os estudos de casos ser levados em sala de aula e todas as disciplinas de uma forma interdisciplinar ou até transdisciplinar, trabalhando pedagogia com fonoaudiologia, com psicologia, com própria medicina, transdisciplinar ou interdisciplinar mesmo ali no próprio curso de pedagogia, que as disciplinas têm que se conversar em cima de resolver uma situação, problema. A universidade está para resolver o problema da sociedade, senão ela não tem por que existir. Nenhum ensino superior, nenhuma universidade, faculdade, centro universitário, ela deve existir meramente mercantil, ela deve existir para resolver o problema da sociedade, senão ela não é. Né, não está cumprindo com a sua missão. Então, quando a gente vê a pedagogia não tendo esse mesmo rigor do que um curso de medicina, eu acho que a gente está muito mais voltado para a questão de ter esses resultados cada vez mais negativos em relação à aprendizagem, em relação aos indicadores que nos colocam como uma das piores educações do mundo, segundo a OECD, né? Ali traz os resultados do PISA, traz resultados de outros peers também, relacionados com leitura, com matemática, com ciência. Então, os reflexos da nossa ação de hoje são sentidos e vão ser sentidos para as próximas gerações. Então, nós precisamos ter um movimento de mudar a pedagogia de hoje e outros cursos de licenciatura também, para valorizar esse professor, essa professora, frente a um apagão de professores que nós estamos prevendo nos próximos anos. Segundo alguns estudos, trazem para nós, de mais de 250 mil professores vão ser precisos nos próximos 10 anos no Brasil. Isso é a lacuna que está faltando. E quem quer ser professor no Brasil hoje? Então, não está atrativo ser professor no Brasil hoje. Por que você acha que não está atrativo ser professor no Brasil hoje? Muito bem. Esse é um problema complexo. Eu acho que uma das questões é a questão financeira. Muita gente desanima quando vê o salário que vai receber. Você vê países no Japão se curvando para um professor. Aqui o professor só apanha dos familiares, apanha dos próprios alunos. A pessoa pensa, vou fazer uma faculdade, vou ficar 4 anos estudando, vou fazer uma especialização, 1 ano, um mestrado, 2 anos. Para quê? Para ganhar um X de salário? Eu acho que essa é uma das questões. Isso pesa muito. Portanto, é muito importante que o Estado reconheça o papel e a importância dos seus professores e eles sejam valorizados também nesse sentido. Agora, tem outras questões. Eu acho que muita gente hoje não quer entrar em sala de aula para não se deparar com os problemas da sala de aula, que são os problemas da sociedade. A falta de respeito, a falta de empatia, a desvalorização do conhecimento. Então a pessoa estuda um tempão da vida e chega lá para dar aula, muitas vezes,
para pessoas que não têm um interesse por aquilo que ele está falando. Isso é muito frustrante, mas aí entra um desafio também de o professor entrar lá para ser um agente de transformação cultural, de ser a possibilidade de contato com um aluno que nunca leu e mostrar que é possível ler na vida. De o aluno ter contato com um professor que diz, por favor, com licença, muito obrigado, e aquele aluno ter contato, uma vez na vida que seja, com pessoas que são educadas, são gentis. Então, eu penso que há sim uma missão naqueles que fazem o trabalho da educação, mas muita gente não quer encarar essa missão, talvez por conta disso, sabendo que vai enfrentar lá, sabendo que vai ver pela frente. Agora, se a gente não acreditar nesse potencial que é a educação, e os educadores, e pedagogos e pedagogas, e professores de modo geral, têm de transformar realidades, vidas, bairros, municípios, estado, o país, aí a gente está lidando com a causa perdida. E nós não acreditamos que é uma causa perdida. A gente acha que tem sim uma solução. Passa pela valorização, pela formação e o desafio de transformar esse país pela cultura. E uma vez que ele for transformado pela cultura, ele também é transformado economicamente, porque pessoas mais inteligentes sabem o que fazer com o produto, sabem o que fazer com o dinheiro. Não adianta dar o dinheiro sem preparar intelectualmente as pessoas para que elas saibam o que fazer com esses recursos. Perfeito. Estou conversando aqui com o professor Dr. Marcos Francisco Bonetti, professor que é palestrante e vai palestrar para nós a arte de ensinar, transformando vidas, né? Professor que dá palestra aí em vários locais, Brasil todo aí. Professor, você trabalha muito com essa questão de valorização da transformação da sociedade através da educação. Conte um pouquinho o que são suas palestras, como que você atua. Muito bem. Então eu tenho falado muito sobre essa importância do professor reconhecer a arte que ele faz todos os dias em sala de aula. Todo dia está motivando o professor a ser professor. Exatamente, porque no dia a dia, às vezes nós podemos ser acometidos por aquela sensação de, puxa vida, aquilo que eu estou fazendo não tem tanta importância, será que eu estou fazendo o que é certo da minha vida? E quem escolhe ensinar está fazendo uma coisa maravilhosa da vida, que é transformar a realidade de pessoas, que é embelezar a vida de outras pessoas. Eu acho que ensinar é uma arte. Todo mundo que ensina é meio artista. Por quê? Está produzindo beleza, está produzindo transformação na vida das outras pessoas. Pensa o seguinte, Daniel, como a educação transformou a tua vida? Eu fico pensando em como que ela transformou a minha vida. Se eu estou aqui hoje tendo a oportunidade de conversar contigo numa instituição renomada de importância, isso aqui se deve à educação. Eu vou fazer uma provocação maior ainda. Aonde começou a transformação da educação na sua vida e na nossa vida? Eu vou fazer uma pergunta. Qual é o nome da professora do primeiro aninho, senhor? A minha primeira professora do pré se chamava Tia Célia. E do primeiro aninho? Edelci. Edelci. A minha professora do primeiro aninho foi Marina, o nome dela. Júlio, qual que é o nome da sua professora do primeiro ano? Foi Lizzie. Lisier. Detalhe, gente, nós estamos falando de professor. Agora, fale qual foi a professora do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Quem foram os professores do quinto ano, sexto ano, sétimo ano? A gente lembra de alguns. Mas a professora do primeiro ano, que foi aquela professora que abriu as portas da alfabetização para a gente chegar onde chegou, para a educação transformar nossas vidas, a gente nunca esquece. Professora de prézinho e professora de primeiro ano, a gente nunca esquece o nome. Interessante. E a importância que essas pessoas trabalhem também com o afeto. Afeto em relação ao que fazem e em relação àqueles para quem fazem, para os seus alunos. Porque você deve lembrar também dos primeiros professores e professoras que acolheram a gente, que não brigaram com a gente quando a gente errou um cálculo, uma palavra que foi escrita de forma incorreta. Então eu fico olhando para a história da minha vida e vejo que tudo que eu pude fazer foi através da educação. Se eu tenho emprego hoje, levo sustento para minha casa, é por conta da educação. Como eu disse, se eu estou aqui conversando com você, é por conta da educação. Então a educação transforma a vida das pessoas. Dá emprego, dá oportunidade. Pessoas que têm feito ensino superior têm mais possibilidades no mercado de trabalho. Essa é uma realidade que a gente tem que bater na tecla, porque senão cria-se a ilusão de que todo mundo diante de um celular pode virar um influencer. Se você tem habilidade para isso, tudo bem, não tem problema nenhum. E o pessoal só vê aquele 0,001% das pessoas que testaram na internet que deram certo, né? Exato. Então a pessoa fala assim, mas o Elon Musk desistiu da faculdade, o Mark Zuckerberg também não se formou. Tá, dos universos dos bilionários, quantos deles não têm graduação? É pouquíssimo.
São muito, muito poucos. E detalhe, Mark Zuckerberg e Elon Musk ou outras pessoas bilionárias que deram certo no mundo, que são referências hoje, tá, eles desistiram do quê? Ah, desistiram de uma Harvard, de uma MIT. Não desistiram de uma Unisquina, não desistiram de uma algo... Eles lutaram muito, estudaram muito para chegar a desistir de uma faculdade. Perfeito, exatamente isso. Então a educação transforma a vida das pessoas, a minha vida foi transformada. Mas eu penso também, Daniel, que a educação tem esse poder de transformar comunidades, sociedades. Vamos pegar o caso do Japão. O Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Eles tinham uma cultura militar, marcial, que era histórica, nunca tinham perdido uma guerra até experimentarem o amargo da Segunda Guerra Mundial, quando foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki as bombas atômicas. Como que o Japão se recuperou historicamente? Como que ele deu a volta por cima? Como que ele se tornou o Japão? Educação. Eles resolveram investir pesado e sistematicamente em educação, então eles experimentaram a transformação daquela sociedade. Quem nunca usou um pendrive na vida? Pendrive é feito pelos japoneses. Quem nunca vibrou na nossa geração com uma vitória do Ayrton Senna usando um motor Honda? Honda, japonês. Então os japoneses desenvolveram muita tecnologia, não por acaso, porque eles investiram pesadamente na Qual a educação. educação que eles investiram? Começaram por onde, você sabe? Pós Segunda Guerra Mundial, né? Após Educação 1945. infantil, fundamental, eles começaram assim pesado, você sabe dizer ou não? Eles começaram a mudar totalmente o sistema, começando inclusive pela base, na formação de professores, das crianças, e o resultado veio. Eles colhem hoje os frutos dos grandes investimentos. Vou pegar um outro caso, né? A Finlândia, que todo mundo cita como referência na educação, quando tem as provas do PISA, está sempre lá a Finlândia, primeiro, segundo lugar, disputando sempre as cabeças. A Finlândia também veio de uma realidade, década de 60, 70, em que eles começaram a mudar o sistema educacional. Então, o que acontece muito na Finlândia? A criança tem aula lá o dia todo, tem aulas no período da manhã, fica no colégio à tarde, tem aquela coisa de estudar a aula que teve durante a manhã, e isso aula dada é aula estudada. Exatamente. Trouxe resultados para a Finlândia. Não é o faz de conta do vamos aprender. E aquela grande questão, né, Daniel? Nós acreditamos que ela pode transformar, de fato, a nossa história, o nosso país. Nosso país tem, claro, marcas culturais que são muito elogiáveis. O Brasil tem uma música maravilhosa, tem um futebol maravilhoso, tem lutadores, a arte marcial brasileira é incrível. Agora, por que não a gente utilizar a educação para ser uma das marcas registradas do nosso país? Transformar esse país por meio da educação. Uma sociedade melhor, um lugar melhor para se viver. E não tem segredo não. Vai ter que ser por meio da educação, porque se não for, a gente vai continuar achando que o Brasil é só a terra do carnaval e do futebol. Pode ser, não tem problema. Agora, se não tiver o elemento da educação, vai complicar, não tem solução. Eu coloco assim que para eu me tornar professor, eu tive uma inspiração. Teve um professor na minha vida, o Tite, que deu aula de física e matemática, eu sou professor de física e matemática, né? O Tite me inspirou a ser o professor, né, que eu sou hoje. Ele me ajudou, inclusive, no início da minha carreira. Tenho uma gratidão muito grande por ele. Você teve alguma inspiração para ser professor? Tive. Eu tive a inspiração de professores do ensino médio. Eu gostava muito de biologia. O meu também foi do ensino médio. Quando eu estava no ensino médio, tinha uma professora de biologia que era daquela que entrava com giz e um quadro e desenhava uma célula de uma forma extraordinária. Em contrapartida, a história veio por gosto familiar, assim. Eu sou bisneto de militar de guerra, né? O meu bisavô, chamado Francisco Bonetti, lutou na Primeira Guerra Mundial e eu achava curioso aquilo, mas na aula de história não falavam direito o que tinha sido a guerra e tal, e eu ali querendo participar e contar que o meu bisavô tinha lutado. E isso me levou para a história. E eu pensei assim, por que não, então, estudar história para ensinar a história do jeito que a professora de biologia ensina? Então, eu acho que ela me inspirou ali, já na época do ensino médio, e depois vieram os professores da faculdade. Aquela coisa de estudar, de fazer pesquisa, que eu não tinha ideia daquilo, e eles me apresentaram um universo novo. O universo dos livros, da pesquisa, foi muito bom. Uma coisa que eu ia perguntar para você agora, para nós finalizarmos, é em relação à sua disciplina na graduação de Pedagogia e Neurosaber. Qual é a sua disciplina hoje? Muito bem. Então, agora no primeiro semestre, eu vou trabalhar um pouco sobre a história e os fundamentos da educação. Então, quem estiver conosco vai começar a ver como é que era a educação lá no mundo antigo,
como é que os egípcios ensinavam, como é que os gregos e romanos ensinavam, e nós vamos avançando pela história da educação, analisando as características, os contextos. Depois a gente vem um pouquinho para a história do Brasil, ver como é que era a educação no período colonial, na época do Império, durante o século XIX, as transformações que vêm durante a República, as transformações do século XX, até chegar aqui nas mudanças mais próximas do tempo presente, que são a Constituição Federal, a LDB, a BNCC, ou seja, um panorama da história da educação, para o aluno entender de onde eu estou vindo, para onde eu quero ir com esse negócio de educação. Então é isso aí. Se você gostou um pouco desse bate-papo com o professor Marcos Bonetti, curso de graduação em pedagogia, temos curso de pós-graduação para a formação de professores também. Fica atento aqui que nós vamos trazer mais informações para vocês nos próximos episódios. Marcos Bonetti, muito obrigado. Obrigado, professor. Até Prazer. Para seguir o professor nas redes sociais? Pode seguir lá no Instagram, M de Marcos, F de Francisco, Bonetti, MF Bonetti. Acompanhe o nosso trabalho lá. Muito obrigado. Antes da gente continuar esse papo, eu quero saber de você que está assistindo, qual foi aquele professor ou aquela experiência educativa que realmente transformou a sua visão de mundo. Escreve aqui nos comentários, a gente quer criar essa corrente de histórias inspiradoras, transformadoras, então deixe seu relato e já compartilhe esse vídeo com aquele amigo que acredita no poder da educação.